Pode. Soraya, seu microfone está fechado, pode começar. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, reunido mesmo distante, estamos perto, de alguma forma. Eu vou pedir para todos se concentrarem, elevando os pensamentos ao alto. Pedimos para a espiritualidade já preparada para este momento, os nossos amigos espirituais da nossa casa, Espírita Amor em Gotas, que estejam aqui conosco, comigo, nos auxiliando na mensagem que vem para nós hoje. E peço a presença dos nossos mentores, de cada um de nós, abrindo os nossos corações para que essa mensagem possa ficar e ajudar na nossa transformação. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que esteja iluminando a nós todos, nos guiando, nos protegendo e elevando os nossos pensamentos para que possamos estar conectados com a espiritualidade, trazendo, então, a nossa mensagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos falar dos bem-aventurados os pobres de espírito, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus disse então em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que nós entendemos por pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que tem o entendimento de que ele não está com toda as virtudes, que ele não tem, que ele tem é pobreza de virtudes, que ele está com dívidas perante a divindade, que ele é menos do que a maioria das pessoas, ou igual aos outros todos, seus irmãos. Então, ele é pobre em espírito. Ele é diferente ele é humilde. É diferente do humilde em fortunas, ou humilde em posses, em títulos, em intelecto, são outras coisas. Nós estamos falando aqui do humilde em espírito, que pode ser qualquer um desses, pode ser humilde em espírito, e que é o contrário do orgulhoso. O orgulhoso é aquele que é cheio de si, que se acha mais do que o outro, que não percebe o outro na sua frente, passa por cima dele, espizinha o outro, tem o orgulhoso da sua raça, tem o orgulhoso do seu credo, da sua religião, tem o orgulhoso do seu país, da sua nacionalidade, tem o orgulhoso de todos os tipos, e temos nós, somos orgulhosos também, quando nós nos melindramos, quando alguém esquece de nos cumprimentar, quando alguém esquece de nos convidar para algum evento, quando nós deixamos de falar com alguma pessoa porque ela, em algum momento, nos feriu de alguma forma, ou não olhou para nós naquela hora que nós esperávamos, nós também somos os orgulhosos aí. Porque sentimos pequenas coisas que talvez o outro nem
está percebendo que ele está fazendo aquilo, foi distraído, e nós levamos aquilo como uma situação que o outro quis nos ferir, porque eu não posso ser esquecido, eu não posso ser deixado de lado, porque meu orgulho não deixa. Então, esse é o orgulhoso. E o orgulhoso, ele separa as pessoas, separa os povos, ele faz cisania entre os irmãos, faz até guerra, né? Leva até a guerra, que a gente está vendo aí agora, onde um povo quer dominar o outro, porque se acha mais, porque se acha maior, e não percebe o que tem a fortuna, se acha mais do que o outro, ele não entende que ali é uma mensagem, você tem a fortuna para auxiliar aos irmãos, criar empregos, ajudar aquele necessitado, aquele que tem a inteligência, a sabedoria, ele tem também sinalizando que ele está ali com aquela sabedoria para auxiliar os outros que ainda não entendem as coisas, para ensinar, para ajudar. O que tem o comando, a autoridade, também está ali para organizar, encaminhar. Então, tudo isso, eles tomam como se fizesse parte deles, essa autoridade, essa fortuna, a beleza, ou o que for, como se fosse deles aquilo, a propriedade deles, e eles merecem mais do que os outros. Merecem mais o holofote, mais elogios, tem que passar na frente do outro, na fila, aquele que passa na frente e acha que ele está mais com pressa do que o outro, ou no trânsito, aquele que fecha, e aí ele vai competindo com o outro, tem que alcançar. Esses, todos nós somos orgulhosos aí. E nós entendemos que quantos na Terra grandiosos são reconhecidos hoje no plano espiritual. Os reis, os comandantes, os afortunados, quem são eles hoje? Não temos notícias. Mas os humildes, os que foram humildes na terra, os que trabalharam para o bem, temos notícias de muitos, de São Francisco de Assis, todos, tantos que foram santificados porque trabalharam no bem. E hoje nós conhecemos eles assim. Ainda são conhecidos e ainda são abençoados, lembrados. Jesus, quando na Boa Nova, tem um capítulo onde Mateus quer angariar pessoas para ajudar na Boa Nova. E daí ele fala, né, Mateus, no livro Boa Nova, que é de Humberto de Campos, escrito pelas mãos de Chico Xavier, né, pela mediunidade de Chico Xavier. Então, Mateus, que ainda se chamava Levi naquela época, ele era o cobrador de impostos e era um dos apóstolos de Jesus. E aí, então, vou ler um pedacinho do livro Boa Nova, onde ele fala. Certo dia, Levi, que é Mateus, o coletor de impostos, enquanto descansava em sua confortável residência, foi procurado por algumas pessoas muito ansiosas que desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino. Levi, achando aquilo meio estranho, foi logo falando. Afinal, o novo reino chamará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejam seguir como filhos de Deus. Mas o que vocês poderão fazer? Veja a situação em que vocês se encontram. E dizendo isso, se dirigiu a 3 deles, falando com muita convicção.
Veja você, Lisandro, aleijado como é. E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família? E tu, Pafos, como poderia ser útil a Deus com todos os seus problemas e tristezas? E aqueles 3 homens se entreolharam, baixaram suas cabeças, entristecidos e humilhados, retiraram-se da casa de Levi. Porém, o mestre pregaria no monte naquela tarde, e quem sabe passaria os ensinamentos de que precisava. Passados alguns instantes, Jesus, em companhia de André, chega até a casa de Levi e os 3 iniciam uma animada conversa. Levi, o coletor de impostos, a certa altura da conversa, sorrindo ingenuamente, relatou o fato, ocorrido há pouco, e ainda acrescentando: de que forma seriam úteis para o evangelho do reino esses aleijados e mendigos? Jesus, fixando o olhar no discípulo e batendo-lhe levemente no ombro, lhe falou com muita bondade: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa contribuição dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, a boa notícia, como não será útil para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não precisam de boas notícias. As criaturas, quando estão assim tristes, abandonadas, se sentindo derrotadas, ouvem muito mais alto a voz de Deus. E naquela mesma tarde, então, Jesus subiu ao monte e fez as bem-aventuranças, falando, em primeiro lugar, bem-aventurados os pobres de espírito e os aflitos, porque deles é o reino dos céus. O orgulhoso, ele não escuta ninguém. Ele acha que ele tem razão em tudo. Ele não escuta nem a própria consciência, que às vezes apita, mostrando para ele que ele está errado. Não escuta nem o seu mentor, que às vezes quer dar uma instrução, quer levá-lo para o caminho certo. Ele se fecha. E assim, ele vai se derrotando a si próprio. E esses todos que se acham poderosos por ter ou fortuna, ou beleza, ou o que for, vão se encontrar depois na vida espiritual, depois da morte desta vida, sem posse de nada, porque eles não angariaram o que era importante para a vida espiritual. Se acharam poderosos e chegam lá mendigos, sem nada, despojados de tudo, necessitados, e vão ter que reencarnar para sentir na pele, pela lei de ação e reação, aquilo que ele fez os outros sofrer, sob o seu domínio, sob a sua arrogância, e eles vão passar o que fizeram passar os outros que estavam ao seu caminho. E Jesus disse mesmo: obrigada, Pai, por revelar aos pequenos os teus mistérios e ocultar dos grandes e sábios. E, na verdade, não é que Deus oculta de ninguém. Eles mesmos não querem ouvir, não querem saber. Eles mesmos são aqueles que Jesus disse: escutam, mas não ouvem, veem, mas não enxergam, porque eles se fecham em si, sob o seu orgulho. Nas parábolas que nós temos, que Jesus trouxe, nós vemos, por exemplo, na parábola do festim de bodas. Quando estão na festa de bodas, quem que tem que sair da festa? É aquele que não está vestido com a túnica nupcial. Quer dizer, aquele que não está com o entendimento
do amor, da humildade, do coração puro. É aquele que está ainda com orgulho. Então, esse não pode estar, Jesus, ou Deus, né, que ele fala, que é o dono da festa, manda que esse saia, que fique nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Na parábola do samaritano, o samaritano, que é considerado aquele que fez a caridade, ele faz a caridade sem perguntar para aquele que ele atendeu quem ele era, que religião, de que lugar, de que nacionalidade. Ele se igualou a ele e ele fez a caridade sem pedir nada em troca, fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele foi humilde. Na parábola do filho pródigo, quando que o filho consegue voltar para a casa do pai? Depois de ter gastado toda a fortuna, que ele se achava o máximo, pediu a fortuna do pai, foi embora, gastou tudo. Quando que ele consegue retornar? Quando ele se vê sem nada, ele se humilha, ele se vê pequeno e com ele mesmo, na sua consciência, ele percebe que ele é igual a um servo do pai. E ele se propõe a estar nesta posição. E aí ele consegue voltar para a casa do pai. E assim somos todos nós, que poderemos adentrar a casa do pai quando vestirmos a túnica nupcial, que é o entendimento da pureza e da humildade. Quando estivermos igual a todos da terra, não nos sentimos mais do que ninguém. Aí estaremos prontos para adentrar a casa do Pai. E humildade vem da palavra humus, do latim, que significa terra. Nós aqui usamos ainda essa palavra, humus, que é aquela primeira camadinha da terra, fértil, que é a decomposição dos detritos, dos animais que morreram, das plantas que morreram, e forma aquela camadinha primeira da terra que é muito fértil, que é o adubo. Então, nós estaremos conseguindo fazer germinar a semente do nosso semeador divino quando nós estivermos com a humildade instalada em nós. O humilde, ele se percebe pequeno, ele sabe que tem defeitos, que tem vícios, e ele quer se melhorar. Então, ele está preparado para isso. É a primeira virtude, tanto que Jesus coloca em primeiro lugar no Sermão do Monte, é a primeira virtude que tem que vir para que todas as outras possam florescer. Aqui no livro dos Espíritos, a questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? A pergunta 413. A resposta dos Espíritos. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não acatardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. E aqui, numa outra questão,
785. Qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos espíritos: o orgulho e o egoísmo. E já conhecemos bastante uma outra questão, 909, que fala: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta: sim, dos espíritos. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos de dentre vós fazem esforços. Dá até um arrepio, né, gente? Esforços muito insignificantes. Então, para nós nos prepararmos, para nós conseguirmos fazer esses esforços, tem a questão 919, que Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí ele faz uma segunda pergunta dentro dessa, que é a Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí quem responde essa pergunta é o Espírito Santo Agostinho, que fala: faça como eu fiz na minha última encarnação, todos os dias à noite. Em minha consciência, eu revisava o meu dia e via se eu tinha feito alguma coisa que deixou alguém magoado, se eu deixei de dever com a verdade, com a justiça, me reformando a partir deste exame minucioso que fazia todos os dias. Então, que nós possamos tentar adentrar nesse entendimento e nesse esforço de colocar na nossa prática diária a nossa reforma íntima. Nós todos conhecemos isso, nós temos que praticar. Como os espíritos falaram, basta um esforço mínimo, falta a vontade, que nossa vontade esteja firme e forte, para que a nossa transformação venha rápido, para que nós possamos adentrar esse mundo novo, já preparados, com nosso coração humilde, preparado para receber e para florescer, frutificar a semente da Boa Nova que Jesus trouxe há 2000 anos, e que ela faça por nós a frutificação de 1 para 60, 1 para 100, como ele mesmo falou que o solo fértil faria. Que nós possamos colocar à disposição dos que estão à nossa volta esse entendimento, sem nos furtarmos, porque já conhecemos. O humilde não é aquele que fica parado, sem ação, cabisbaixo, se achando nada. Não, ele se conhece pequeno, ele sabe dos seus defeitos, dos seus erros, dos seus vícios, e ele quer trabalhar para se melhorar. Jesus foi o exemplo maior de humildade. Ele, sendo governador espiritual da nossa planeta, se fez pequenino, veio à Terra, encarnou para ensinar, para dar o exemplo. E ele deu o exemplo de humildade, nascendo num estábulo e morrendo numa cruz. E nós precisamos acompanhar o entendimento disso dentro de nós, sendo verdadeiro conosco mesmo.
Porque às vezes colocamos uma máscara e falamos, não, eu sou bom, e falamos coisas bonitas, e fazemos gestos bonitos, fazemos a caridade, mas ainda nosso pensamento ainda reage julgando, ainda reage achando que eu faço melhor do que o outro. Então, até aí, nós temos que corrigir o nosso pensamento para que ele também esteja na verdade e na humildade. Todas as outras virtudes nascem dessa primeira, da humildade. Que possamos, então, trabalhar com isso. Agradeço a todos vocês. Vamos encerrar nosso evangelho. Peço de novo que todos se concentrem, elevando os pensamentos, para que nós possamos agora fazer uma vibração de amor, de acolhimento, que nossos amigos espirituais encarregados possam visitar o nosso chat, trazendo a cura, o entendimento, o amor, para que todos possam ser atendidos nas suas necessidades. Pedimos também que as vibrações de amor, de paz, visitem os lares onde ainda não se conhece o amor, onde ainda não se sabe que a humildade é virtude e o orgulho é defeito, onde ainda eles pensam que ser orgulhoso é que é o bom, é que é o certo. Isso se sobrepõe sobre aqueles que estão sob o seu comando, espezinhando, maltratando, dando o exemplo da agressividade, daquele que não sabe perdoar, que possamos vibrar e mandar bons pensamentos, boas energias, para que os nossos amigos espirituais visitem esses lares, para que eles possam receber o entendimento, possam também se transformar e adentrar o mundo novo. Agradecemos aos nossos mentores, aos trabalhadores da nossa Casa Espírita Amor em Gotas. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, que sempre está conosco. Nós precisamos mais vezes lembrar de estar com Ele. E agradecemos ao Pai, a vida, a oportunidade de estarmos aqui hoje. E agradeço a cada um de vocês. Obrigada e boa noite.